Senhor a todos, estamos aí com uma nova lição da Escola Bíblica Dominical, a lição agora de jovens, essa lição que se chama Tempo para Todas as Coisas, aproveitando as oportunidades que Deus nos dá. Estamos felizes aí e agora começando com essa lição, nós que já comentamos a lição da Escola Bíblica Dominical da classe juvenis, agora também vamos estar comentando a lição para jovens, essa lição de escola dominical. Ainda não consegui decidir ontem até, mais corretamente hoje, ainda nem estou com a lição e estou com uma cópia aqui para poder já comentar a lição com você. Eu agradeço você, inscreva-se no canal Juninho Espírito Santo Dependentes de Cristo e espero que você goste desse comentário com os jovens agora, que nós estaremos também iniciando. Continuamos lá com a lição juvenis, e até foi feito comentário hoje, continuamos com a lição juvenis, e agora vamos estar também com a lição para jovens. E você é convidado a estar conosco participando dessa lição de escola dominical. Bem, a primeira lição dessa lição Tempo para Todas as Coisas, ela vai se referir tempo para todas as coisas. O texto do dia diz assim: E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. A síntese: Deus criou o tempo Cronos, e seu objetivo era poder se relacionar com a raça humana. E os objetivos dessa lição: apresentar o conceito de tempo, sua origem, importância e implicações, e explicar que Deus não está sujeito às regras temporais, que ele é atemporal, né? Mostrar o sentido da vida no tempo, de maneira a poder conhecê-lo e aprender a contá-lo. Interação, depois orientação pedagógica, e vamos lá onde a gente se acostuma com essa lição nova, né? Introdução. Os céus e a terra e tudo quanto neles existem pertencem ao Senhor. Deuteronômio capítulo 10, versículo 14. No que diz respeito ao tempo, a Jó 41, versículo 11. No que diz respeito ao tempo, essa assertativa se torna ainda mais forte, uma vez que o homem não pode produzir ou reter um único momento do seu tempo. Cada minuto de vida é um presente do Criador. Deus dá a todos apenas a mordomia sobre o tempo, ofertando-lhes a oportunidade de realizar todas as coisas. No fim de tudo, porém, o Senhor pedirá contas pelo gasto equivocado do tempo. Então nós já vemos uma introdução falando a respeito disso daqui, que fala da mordomia, do que você tem para cuidar, das coisas de Deus, do tempo que você tem para cuidar, do tempo de vida que você tem. E aqui nos chama a atenção o comentarista a respeito desse tempo, que nós devemos fazer o possível para saber lidar com esse tempo, saber usar o tempo de vida que Deus nos deu, que Deus colocou para nós. O tópico de número 1 diz assim: o tempo e suas implicações, considerações preliminares. Aí nós lemos aqui Gênesis capítulo 1 e o versículo de número 1, que diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio aí, você vê que é uma palavra que fala do hebraico Bereshit, e é o princípio de todas as coisas. E criou no hebraico Barã, que no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí nos chama a atenção o versículo 2, que diz que a terra ela era sem forma e vazia. E aí alguns teólogos até questionam: como assim? Se no princípio criou Deus os céus e a terra, porque agora a terra era sem forma e vazia? Então há esse questionamento de muitos séculos ou muitos anos, do versículo 1 para o versículo 2. E há, claro, muitos teólogos que procuram ver
se essa destruição que ocorreu da Terra está sem forma e vazia, foi após a queda de Satanás, Lúcifer. Então há esse questionamento, há esse estudo, há essa procura. É claro que eu sempre fico em Deuteronômio 29, que as coisas, você dê uma conferida lá em Deuteronômio 29, que tem coisas que é pra gente explicar e tem coisas que são encobertas para o nosso Senhor, nosso Deus. Mas, claro que vale a pena a gente comentar a respeito disso, do versículo 1 para o versículo 2, milhares de anos, porque a Terra era, no princípio criou Deus os céus e a Terra. Ele criou. Agora, no versículo 2, ela é sem forma e vazia. Claro que vão procurar outras explicações e tal, mas eu até prefiro ficar nessa do versículo 1 para o 2 da queda de Satanás. Mas continuando aqui, e dá muito comentário isso, tá? Continuando aqui, Deus estabeleceu um tempo para todas as coisas, Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Ele tem um propósito para todas as suas obras. Ele tem um propósito para todas as suas obras, pois não faz nada ao acaso. Então, ele tem um propósito para todas as suas obras, pois não faz nada ao acaso. Então, tudo que o Senhor planejou, tudo que o Senhor prepara, tudo que o Senhor planeja, preparou, ele tem um propósito para a minha vida e para a tua vida. Então, nada é feito assim por acaso. Deus, ele é soberano, Deus, ele é onipotente, ele é onisciente, ele é onipresente, e Deus, ele tem um propósito para todas as coisas. Então diz aqui o texto, na eternidade, onde Deus habita, Isaías 57:15, não se mede o tempo como nós medimos. Então o Senhor pode simultaneamente responder às orações de milhões de pessoas. Ele cita Jeremias 33:3, mas assim, Deus, ele pode me responder aqui. O Matheus Felipe, que agora ele que está gravando ali, hoje à tarde era o Reid, ele estava gravando o de adolescente, de juvenis. Agora o Matheus Felipe. Mas Deus, ele responde o Matheus, responde a mim, a minha esposa e qualquer pessoa no mundo todo, ele responde. E aí nós vemos dar comida aos corvos, fazer maravilhas e ainda compadecer-se. E abençoar o parto das cabras monteneses, bem como das gazelas das salvanas africanas. Então, olha o que Deus faz. E Matheus Felipe, o que Deus faz. Então nós observamos aqui, olha aí na cozinha. Desculpa aí o vídeo, assim não tem corte, alguém tá me chamando ali, não sei quem é, o Matheus tá indo ver lá. Acontece às vezes, a minha vida é tão corrida, ela é tão corrida, e daí às vezes acontece, tá quase na hora da donar e tem alguém chamando, não sei se é o Edson Betinho que tá chamando quem quer, e daí acontece um monte de coisa ao mesmo tempo aqui. Mas assim, glória a Deus por isso, nossa vida não para, né? É o tempo. Falando em tempo, ótimo falar em tempo, né? O tempo não para, o tempo Cronos. Mas a gente vai falar sobre Cronos e Kairos também, mas vamos continuar a lição aqui. E ainda compadecer-se e abençoar o par das cabras monteses, bem como das gazelas nas savanas africanas. Jó 39, versículo 3. Dentre muitas outras tarefas espalhadas por todo o imenso universo, tem aproximadamente 300 bilhões de galáxias, mas isso não é nada para o Todo-Poderoso, o qual é o Pai da eternidade. Então Deus criou todas as coisas, a galáxia e tudo mais, o universo, Deus criou as pessoas, Deus criou todas as coisas, Deus criou. Deus, ele é maravilhoso. E aqui nós vemos quem que era, Matheus? Era o Elis mesmo. Dentre o texto aqui, nós vamos lá no tópico, nós estamos ainda no tópico de número 1, e diz aqui a origem do tempo. Então a origem do tempo, Cronos, que é uma palavra grega que é levada para explicar tempo. A partir do século XX, com o surgimento da teoria do Big Bang, a maioria dos cientistas passou a defender que o universo teve um marco inicial há mais de 13 bilhões. Então essa é uma teoria que as escolas ensinam, explicam, particularmente não creio, mas as escolas ensinam. Teu filho está aprendendo isso na escola.
Agora vamos ver o que nós estamos ensinando para eles sobre Bíblia. Mas ele está aprendendo isso na escola. Quando um átomo primordial teria explodido, dando origem a tudo, porém existem dados aferíveis cientificamente que comprovam a hipótese do Big Bang, como também não há revelação bíblica que indique a ocorrência de uma grande explosão no passado remoto que tivesse liberado energia criadora. No entanto, tanto a Bíblia como a ciência concordam que o universo tem um início. Então iniciou. Deus não teve início. Deus sempre existiu, porque senão ele não era Deus. Quando passa a existir é porque foi criado. Então Deus sempre existiu. Ah, mas então, Deuteronômio 29 para você. Mas Deus sempre existiu. Deus sempre existiu. Continuando aqui, diz assim: no entanto, a Bíblia, como a ciência, concorda que o universo teve início. Sim. Assim se houve um início para o universo, e inegavelmente admitir que existe uma época antes de Gênesis 1:1, em que não havia matéria nem espaço para conter, para que também não havia tempo contado, que era o Cronos, era apenas a eternidade. Então Deus decidiu criar todas as coisas subtendências às regras do tempo. Aí ele criou o tempo Cronos. Sempre existiu a eternidade. E aí Deus criou o tempo Cronos. Agora, falando em Big Bang, algo interessante aqui é que os cientistas até fizeram vou usar uma palavra bem simples aqui. Eles fizeram em laboratório, tentaram criar com os gases tal, um Big Bang miniatura só para ter uma ideia da explosão. Mas eles não conseguem comprovar realmente o Big Bang. Porque uma coisa que, como que eles vão conseguir comprovar o Big Bang, que segundo eles existiu há bilhões e bilhões de anos atrás? É a mesma coisa quando eles questionam a existência de Deus. Não tem como levar Deus em laboratório. Mas ao mesmo tempo que eles não têm como levar Deus em laboratório, nós acreditamos e vemos todas as coisas através da Bíblia Sagrada se cumprindo, e Deus falando e mostrando para nós que realmente existe Deus e tudo que nós vemos. Quando eles querem questionar a não existência de Deus, eles não conseguem dizer que não existe Deus. Da mesma forma, quando nós jogamos e falamos, então prove o Big Bang, eles não vão conseguir provar. Mas nós conseguimos provar Deus através das Sagradas Escrituras, através da Bíblia Sagrada, através de tudo da história que nós vemos, do que ocorreu, o que ocorre, o que tem acontecido, as profecias. Então, além de nós acreditarmos através da fé em Deus, que acreditamos pela fé, mas também comprovamos as coisas que já ocorreram, que têm acontecido, que Deus já falou, e coisas que estão para acontecer, que nós vemos as coisas, elas irem para o sentido de ocorrer tudo aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada. Então, Deus existe. Mas vamos falar do tempo, né? A importância do tempo. A importância do tempo Cronos se dá, dentre outras coisas, pela necessidade de estabelecimento de ciclo para todas as obras formadas, bem como para que o homem, a obra-prima da criação, pudesse conhecer e buscar a Deus. Então nós conhecemos o tempo Cronos. Surgiu o tempo aí que nós temos o horário. Daqui a pouco estou indo para Adonai e tem o horário para terminar, tem horário para começar, já anoiteceu, tem o relógio, tem a hora, amanhã vai amanhecer, tal, vai indo. Tempo Cronos. Mas aqui fala Deus e o tempo. A atemporalidade de Deus. A Bíblia afirma que Deus é atemporal. Ele é Deus de eternidade e eternidade, ou seja, não teve início e não terá fim. Deus não teve início e não terá fim. Isso que nós precisamos entender. É igual a Jesus Cristo, Filho de Deus. Foi criado? Não, Jesus não foi criado, sempre existiu. Então, Jesus é eterno, Jesus é Deus. Aí nós entramos na linha falando a respeito da Trindade, que nós vamos, na lição de adultos, falar muito sobre isso também. Jesus, e falando em lição de adulto, tem o professor Márcio Mainardes, que é da lição de adultos, aí assista lá também as aulas dele. E as minhas lições de adolescente também, ou melhor, juvenis, assista lá. Bem, nem mesmo todo o universo pode conter o Senhor,
contê-lo. 2 Crônicas 6:18. Ademais, ele não pode ser provado empiricamente porque nunca foi criado e, portanto, não teve início. Então, tudo que não teve início, como criar, provar em laboratório? Uma coisa que não teve início. Mas nós acreditamos que o universo teve um início. Seria diferente, mas mesmo assim, não conseguem comprovar realmente a história do Big Bang. Alguns acreditam que o Big Bang foi o próprio Deus que fez acontecer o Big Bang e tal, mas isso a gente não pode provar. Então, como o Criador poderia se relacionar com os homens tão finitos para salvá-los? Como nos salvar? Como nos explicar para nós? Como? Daí está escrito aqui: para resolver esses problemas, ele enviou seu Filho unigênito, João 3,16, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, quando nós olhamos aqui na Bíblia Sagrada, o Senhor, ele esteve conosco. Ele mandou seu Filho, no qual passou por encarnação. Encarnação, pessoal, não é nada a ver com reencarnação. E falando em reencarnação, tem um vídeo meu, Espiritismo a Farsa, no meu canal, dá uma assistida lá. Assista lá, tem uns que me xingam lá e tal. Assista lá o Espiritismo e a Farsa do Espiritismo. Mas aqui, ó, o Verbo se fez carne, o homem, e habitou entre nós. A encarnação de Jesus era a única forma da imagem de Deus se tornar tangível por um tempo, para que os seres humanos vissem, contemplassem, tocassem a palavra da vida. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 1 e 2, e assim fossem conduzidos à salvação. Aí eu vejo o texto lá no Evangelho de João: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Aí o Verbo, na palavra, ou melhor, o princípio ali, o Verbo, no grego, ele é traduzido como palavra. Seria então: no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. É o Evangelho de João capítulo 1, versículo 1 e 2. E quando você olha o texto no grego, por exemplo lá, em arre, em hologos, cai hologos em prostonteon, cai teons em hologos. Em arre, aqui ó, arre no princípio, em arre no princípio. Quando você vê que era o verbo, em hologos, logos é palavra. E quando nós vemos a tradução na nossa Bíblia, está escrito era o verbo. Na revista corrigida, por exemplo, que eu estou lendo, mas quando você vê a tradução do grego, é em hologos, ou seja, era a palavra, logos. E por isso aqui, o verbo era quem? Jesus. Então, Jesus Cristo, ele se encarnou, se fez homem, para quê? Para que todos vissem a glória de Deus ali. Para que a nossa mente finita pudesse compreender aquilo que tem sido preparado para mim e para você, como diz lá no Evangelho de João, capítulo 14, que fala daquilo que foi preparado para nós. Mas continuando aqui, a encarnação de Jesus era a única forma tal. E assim fossem conduzidos à salvação. E o 2 diz assim: relacionando-se no tempo como uma pessoa temporal. A partir de Jesus, os homens puderam ver, enfim, a glória de Deus. Antes se vissem, morriam, pois o finito não pode conter, e nem ao menos ver o infinito. Jesus, o Filho de Deus, para vir ao mundo, precisou aniquilar-se a si mesmo. Aí nós vemos um texto que eu acho muito lindo, Filipenses capítulo 2, versículo 7, e para se fazer semelhante aos homens. Então ele obedeceu ao Senhor, ele aniquilou-se a ele mesmo, desceu da glória dele, se encarnou e se fez igual a nós aqui, sofreu aqui nesse mundo e passou as mesmas dificuldades que a gente faz e muito mais, claro, mas ele sofreu aqui, esteve entre nós. A Bíblia mostra que Deus é completamente ilimitado em relação ao tempo, não seguindo, portanto, o calendário humano, pois para ele 1000 anos são como um dia de ontem ou a vigília da noite. Então, o tempo de Deus é diferente de nós, o tempo Kairos. Aí vamos para o 3, Kairos versus Cronos. Kairos é uma palavra de origem grega que significa momento certo, tempo oportuno, que a gente fala o tempo de Deus, em oposição a Cronos, que traz a ideia de tempo sequencial, cronológico, quantitativo. Por exemplo, nós estamos no mês de junho, nós estamos chegando para julho, daí vem agosto, é tempo. Essas duas formas de definir no grego o tempo trazem consigo um conflito épico, por assim dizer. De um lado o tempo linear,
quantitativo, marcado pelos relógios e calendários, que são os cronos. No outro, tempo qualitativo, o momento ideal próprio para os fatos acontecerem, que é o tempo Kairos. Então nós observamos ali tempo Cronos e tempo Kairos. O último tópico 3, foram 15 minutos já? 20 minutos? Já se acostumamos com a lição, na lição 2 você já vai ver que já vai ser diferente aí. Estamos começando hoje com essa lição, vou conseguir a lição também. Né? A vida no tempo. Vivendo no tempo. Deus colocou a eternidade no coração do homem, no seu espírito e alma. Mas o nosso corpo é corruptível e está sujeito à ação do tempo. Salmo 90, versículo 10. Talvez por isso seja tão difícil nos conformarmos com a morte, pois existe uma fagulha divina acesa em nosso espírito que anela pela eternidade. Então Deus, ele fez, nós temos o Espírito, ele soprou sobre nossas narinas e é o nosso canal de adoração a Deus. O animal foi feito alma vivente, mas nós temos o Espírito. Nós temos o Espírito que é esse canal de adoração a Deus. Conhecer o tempo Kairos faz toda a diferença, como aconteceu com alguns dos filhos de Issacar, ou quais eram desses, esses dos tempos. Aqui ele cita sobre esse tempo Kairos. O tempo Kairos é o tempo que nós precisamos ter para a nossa vida, confiar nas promessas de Deus, esperar o momento certo, esperar o momento que tem para a nossa vida, que é o tempo Kairos, tempo de Deus para a nossa vida, como foi para José, como foi para tantos homens da Bíblia Sagrada. Contando o tempo. Moisés certa vez orou a Deus pedindo: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Salmo 90, 12. O grande problema de muitas pessoas é que deixam para pensar sobre o fim da existência terrena somente quando lhes resta bem pouco tempo. Contar os dias é ter uma atitude de sabedoria, pois significa ter em perspectiva a iminência da morte, o que garante um melhor entendimento sobre como aproveitar os dias de vida. Então que a gente seja sábio, que a gente venha aproveitar os nossos dias de vida, que a gente venha servir ao Senhor com alegria também, que a gente venha buscar a face do Senhor, que a gente venha entender as coisas. A lição 2 vai falar sobre preguiça, desperdício de tempo, e eu agradeço a você. Assista o vídeo, faz um comentário, minha primeira lição aí de jovens, que hoje vai ser publicada. E assista também a aula juvenis aí que eu tenho comentado, mas essa é a primeira de jovens, que você venha, faz um comentário, curta aí, fala alguma coisa e inscreva-se no canal Juninho Espírito Santo, Dependentes de Cristo. Deus abençoe o nome de Jesus a tua vida e aí fique na paz do Senhor.